Os pais são os primeiros referenciais que os filhos têm a respeito de Deus. É deles a responsabilidade e o compromisso de ensinar os filhos os preceitos do Senhor. Assim, a família deve ser um refúgio e abrigo para os seus membros. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, boa tarde ou uma boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente no canal Colégio do Discípulo, hoje para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, do nosso quarto trimestre de 2024 da CPAD, da classe dos adultos, que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Chegamos na lição de número 9, essa lição que presencialmente vai ser ministrada na maioria de nossas igrejas no dia 1º de dezembro de 2024. Pois é, chegamos aí no último mês desse nosso trimestre. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Deixa o seu like, ative o sininho das notificações, assim você ajuda bastante o nosso canal, tá? E a gente continua colocando conteúdos bíblicos para te ajudar. Se você já é inscrito, tá bom? Também não deixe de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Comente, tá bom? E vai também na descrição porque tem link com dinâmicas, subsídios, tudo para ajudar a sua escola bíblica dominical, porque juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Bom, gente, na lição de número 8, a lição passada, nós vimos a promessa de paz. Então nós ressaltamos que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Apontamos que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. E elencamos as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Hoje, na lição de número 9, nós vamos ver promessas para pais e filhos. Sabemos que os filhos são presentes de Deus. Embora a criação deles envolva desafios e responsabilidades, o Senhor deixou em sua palavra preceitos que, se seguidos pelos pais e filhos, vão garantir um relacionamento saudável de proteção e felicidade. Essa lição tem como objetivo mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com seus filhos e também compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Para isso nós temos como texto áureo a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o texto áureo, que também é um dos textos da leitura bíblica em classe, por isso nós vamos falar um pouco dele na leitura bíblica em classe. A verdade prática diz que entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Então vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no Salmo 127, do verso 3 ao 5, e também na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Efésios capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, o Salmo 127, que é um dos salmos chamados Salmo da Família, composto por Salomão, mostra que os filhos são bênçãos e herança de Deus, dada por graça. E nos tempos bíblicos, os homens que tinham vários filhos estavam
protegido, pois os seus filhos falavam por ele contra seus inimigos. Por isso, a referência, no Salmo, que os filhos, são como flechas na mão do valente. E também ele terminar dizendo que eles falarão com seus inimigos à porta, porque eram os filhos que falavam pelos pais contra os inimigos. Já na Epístola aos Efésios, Paulo aconselha os filhos e pais cristãos. O primeiro conselho é para os filhos, obedecer, ou seja, no grego, aqui é a mesma palavra para ouvir. Então, Paulo está dizendo para ouvir os vossos pais, obedecer os vossos pais, dar atenção aos conselhos e obedecer, pôr em prática. E é interessante que ele diz obedecer os vossos pais no Senhor, porque isso é justo, e agradável a Deus. Paulo também diz aos Colossenses capítulo 3, versículo 20, vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, como Paulo diz. E que promessa é essa? São dias prolongados. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Isso está no decálogo da lei, e Paulo ele destaca que este mandamento é o primeiro dos mandamentos que tem consigo uma promessa carregada. E Paulo também dá um conselho aos pais. Os pais romanos tinham absoluto poder sobre seus filhos. E Paulo recomenda moderação. Paulo diz para não provocar a ira dos filhos. Moderação é essa imitando o próprio Deus, ensinando os filhos, doutrinando os filhos com a palavra de Deus, disciplinando, admoestando, e isso fala de ensino e correção. Os pais, então, eles estão fazendo o papel de Deus perante os seus filhos menores. Então os pais têm a responsabilidade de controlar os seus filhos, de conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Vamos ver então como a nossa lição está organizada, no nosso mapa mental. A palavra-chave é pais e filhos. E é bom a gente frisar que pais, a palavra refere-se tecnicamente a pais do sexo masculino, mas também foi usada para designar pais em geral, pai e mãe. E como Paulo falava dos dois, se você ler Efésios 6, na nossa leitura bíblica em classe, você percebeu que Paulo não tem em mente somente o pai do sexo masculino, mas provavelmente Paulo ele tinha os dois em mente aqui. É a mesma palavra usada lá em Hebreus 11, 23, para os pais de Moisés. Então, fala de pai e mãe. A relação entre pais e filhos é um tema central nas Escrituras, apontando para princípios divinos de amor, obediência, responsabilidade e ensino espiritual. O relacionamento entre pais e filhos reflete de maneira simbólica a relação entre Deus e o seu povo. Então, em primeiro lugar, nós vamos mostrar biblicamente como deve ser esse relacionamento entre pais e filhos. Então, o primeiro tópico mostra o relacionamento bíblico entre pais e filhos, com 3 subtópicos. O primeiro, pais e filhos. O segundo, um mandamento com promessa para os filhos. E o terceiro, mandamentos e bênçãos para os pais. E aí, em segundo lugar, nós vamos conscientizar, nos conscientizar dos cuidados que os pais devem ter com os filhos. E para isso nós vamos então ver o cuidado dos pais com os filhos. E aí, em primeiro lugar, nós vamos, no primeiro ponto, falar sobre o cultivo e o ensinamento da palavra de Deus. O título é Cultivando o Ensino da Palavra de Deus. Em segundo lugar, prioridades na vida familiar. E em terceiro lugar, disciplina e estímulos aos filhos. E em terceiro lugar, no último tópico, nós vamos compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e também para os filhos. E também está dividido em 3 subtópicos, mas o tema do último tópico é bênçãos, pais e filhos. Primeiro subtópico vai falar sobre bênçãos para a posteridade. O segundo subtópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. E o terceiro ponto, terceiro subtópico, pais que protegem os seus filhos. A nossa introdução diz que nessa lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos.
Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família. No lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Então, o primeiro tópico vai mostrar o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico, pais e filhos. O segundo nos mostra um mandamento com promessa para os filhos. E o terceiro, mandamentos e bênçãos para os pais. Começando então mostrando, esse relacionamento pais e filhos. No Salmo 127, os filhos são mostrados como herança do Senhor. E o Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente. Ou seja, os filhos são úteis e importantes para a sociedade. E por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. É o que fala no verso 4 e no verso 5. Mostra que esses pais são felizes, e se sentem realizados por causa dos filhos. Sendo então herança e galardão, é responsabilidade dos pais a educação, a formação espiritual, o cultivo da fé. Ou seja, é um presente dado por Deus que deve ser cuidado. Essa expressão, que os filhos são herança do Senhor, significa que as crianças são como um presente ou bênção dada por Deus, ressaltando que Ele é a fonte de vida e o doador da família. A ideia de herança implica em um presente de valor estimável. Então, esse presente ele deve ser cuidado, deve ser administrado com responsabilidade. Já o termo galardão reforça essa perspectiva, indicando que os filhos são uma recompensa ou uma retribuição divina, simbolizando a alegria e a bênção que eles trazem à vida dos pais. Então, isso aponta para a responsabilidade dos pais de criar os seus filhos de maneira que honre a Deus, reconhecendo os seus filhos como dádivas sagradas que devem ser cuidados e guiados na fé. É interessante quando ele fala, por exemplo, que o filho são como flechas na mão do valente. Todo ser humano é um ser social que vive por meio de modelos de imitação. Os pais são os primeiros referenciais para os filhos. É essencial compreender que isso vai além apenas de ensinar a palavra de Deus, mas é preciso vivê-la para que seus filhos aprendam através do seu exemplo. Se os filhos são flechas, você é o valente que tem a posse, que tem em mãos a posse dessas flechas. É interessante nesse conjunto de salmos, a gente também dá uma analisada no Salmo 128. O Salmo 128 também está dentro desse contexto do cântico dos degraus, os cânticos de peregrinação, que os judeus que não moravam em Jerusalém, quando vinham para as festas anuais, eles vinham entoando esses cânticos. Entre eles está também o Salmo 128 e o Salmo 127, que são chamados Salmos da Família, os cânticos da família. E o 128 traz para a gente princípios, promessas para o pai de família. O Salmo 128, do 1 ao 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então, ele mostra aqui promessa de prosperar no trabalho, de ser feliz e viver bem, de ter uma boa esposa, de ter filhos abençoados. E eu ainda acrescento, no verso 6, o Senhor te abençoará desde Sião, e verás o bem em Jerusalém. Então, ele também diz que você será abençoado dentro do ambiente que você vive, em todos os dias da sua vida. E olha que interessante, verás os filhos dos teus filhos. Então é uma promessa também de continuidade na família, de realizações familiares, e a paz sobre Israel. Então, mostra que tem promessas para o pai de família. E qual é a condição dessas promessas? A condição é temer ao Senhor. Você vê que ele fala isso 2 vezes no Salmo. No verso 1, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E no verso 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, para termos uma família abençoada, o principal princípio é temer ao Senhor e guiar os filhos nesse mesmo caminho. Porque uma família que teme ao Senhor é uma família que obedece os mandamentos de Deus. É uma família que põe Deus no centro, na base, no seio familiar. Então essa família vai alcançar essas promessas.
E em segundo lugar, um mandamento com promessa para os filhos. Então, o apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. Na leitura bíblica em classe, Efésios 6, do 1 ao 3. O decálogo, lá em Êxodo 20, mostra que esse mandamento tem o mesmo significado ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, é uma promessa condicional dirigida aos filhos. Essa honra implica em respeito, obediência e cuidado, refletindo uma atitude de reconhecimento pelo papel que os pais desempenham. Honrar os pais é considerado um reflexo da honra a Deus, promovendo relações familiares saudáveis e mantendo a ordem divina. Desonrar os pais equivale a desonrar o próprio Deus. Essa obediência manifesta um testemunho de fé e compromisso com os princípios de Deus, assegurando então que a promessa de bem-estar se cumpra na vida do crente. Esse ensinamento reflete um princípio moral, atemporal e com implicações para a vida, para que tenha uma vida abençoada. E mesmo filhos que não servem a Deus, ao cumprir esses mandamentos, eles participam de certas bênçãos. E isso, entretanto, não está relacionado à salvação. Mas, por outro lado, aqueles que descumprem esse mandamento estão sujeitos ao juízo, mesmo que sirvam a Deus. Então, é um mandamento para os filhos, que é carregado com uma promessa. É uma promessa de dias prolongados, mas ainda vai além disso. Além de ter dias prolongados, serão dias bem vividos. Porque o texto diz, para que te vá bem e para que teus dias sejam prolongados. Então, quer viver bem? Honre seu pai e a sua mãe. E em terceiro lugar, mandamentos e bênção para os pais. Então, agora a gente já vai ver, como que também tem mandamentos e promessas de bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, Paulo ensina que os pais não devem provocar a ira dos filhos. Em Efésios 6,4. Em outras versões, não irritar os filhos. No mundo pagão nos dias de Paulo, e mesmo em muitos lares judeus, a maioria dos pais governava suas famílias com autoridade rígida e dominadora. Os desejos e o bem-estar de esposas e filhos raramente eram considerados. O apóstolo deixa claro que a autoridade de um pai cristão sobre seus filhos não permite exigências e restrições irracionais que podem levar seus filhos à raiva, ao desespero e principalmente ao ressentimento. Porque nós temos aí quantos filhos que têm ressentimento dos pais pela criação que tiveram, pela rigidez, pelo autoritarismo acima da média. Então, provocar a ira dos filhos refere-se à atitude dos pais que resulta em ressentimento, frustrações ou desânimo nos filhos. Isso pode incluir comportamentos como autoritarismo excessivo, críticas constantes, injustiças, falta de afeto ou perspectivas irreais. Muitos pais desejam realizar, por exemplo, os seus próprios sonhos por meio de seus filhos. E eles impõem aos filhos que estudem para exercer a profissão que eles querem. Muitos sonhos que os pais não conseguiram alcançar, que os pais foram frustrados e agora eles querem ver aquilo através do filho. Às vezes pode acontecer, mas às vezes não. Então, o sonho dos pais nem sempre condizem com os dos filhos. Então, devemos incentivá-los a estudar, a buscar uma faculdade, a orientá-los, mas não impor uma formação na área que você deseja. O importante, nesse aspecto aqui, já que estamos tocando nesse assunto, é ajudá-los a descobrir suas aptidões e habilidades. E geralmente isso é algo que já está presente desde o nascimento. E tem pais que não enxergam as habilidades do filho porque enxergam seus sonhos deles e querem impor isso aos filhos. Então a ideia central é que a criação dos filhos deve ser feita com equilíbrio, evitando ações que possam gerar uma raiva prolongada e um distanciamento emocional dos filhos em relação aos pais e, em extensão, em relação a Deus. Os pais podem afastar os filhos de Deus com tais comportamentos. Então, o apóstolo Paulo, ao orientar os pais a não provocar a ira dos filhos, está promovendo um modelo de paternidade que espelha a paciência, amor e disciplina justa de Deus. Então, queridos, ser um pai ou uma mãe, no modelo bíblico, não é apenas ter um filho ou uma filha. É uma construção diária. Exige uma enorme quantidade de trabalho na criação dos filhos. E triste disso é que muitas pessoas nem
saberão disso. Colocam o filho no mundo e querem que o mundo eduque o filho. Colocam o filho no mundo e alguns não ligam para que futuro que o filho vai ter. Não se preocupam em moldar a personalidade do filho, em ser um exemplo para o filho. Então, não provocar a ira, a gente tem aqui, né, um lado muito importante. Porque dependendo da criação que você tem com o seu filho vai crescer com traumas. Não estou dizendo para você virar esses pai banana, essa mãe, esse pai que deixa o filho fazer o que quer. No trimestre passado, nós até falamos sobre a síndrome de imperador. Filhos que querem o que querem, na hora que querem, pais que cedem tanto que os filhos crescem e se tornam egoístas, presunçosos, mimados. Vão ser péssimos maridos, vão ser péssimos pais. Então perceba que o futuro do seu filho, é claro, está na mão de Deus, mas Deus colocou você com essa responsabilidade. Então, é claro que você não tem que afrouxar demais a corda, mas pelo amor de Deus, sabe? Tem filhos que têm medo de chegar perto do pai, perto da mãe. Tem filhos que não conversam com o pai e com a mãe e vão carregar isso. Você sabia que a maioria dos traumas, os psicólogos, quando sentam com os pacientes, descobrem que foi na criação. E a escola dominical é importante até para isso. Então, gente, vamos ver aqui, princípios familiares em Efésios, tá? Já que a leitura bíblica em classe está frisando o Salmo e a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo anterior, no capítulo 5, já começa falando sobre família. E mostra primeiro princípios básicos para os maridos. Né? Amar a esposa. Ele manda amar a esposa assim como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. Em segundo lugar, os princípios em Efésios para as esposas, que é honrar, ou seja, ser submissas ao marido. Efésios 5, 23 e 24. Princípios para os filhos. Nós lemos na leitura bíblica em classe 6, do 1 ao 2, né? Obedecer aos pais. E princípios para os pais. Não provocar a ira, ou não irritar os filhos. Aí tem gente que vai ler isso aqui e vai achar que não pode brigar, não pode disciplinar, não pode corrigir, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico está dizendo para você disciplinar, corrigir, tendo o cuidado de não impor, tá? Tendo o cuidado de não colocar o autoritarismo, tendo o cuidado de não trazer mágoa, ressentimentos. Você tem que saber ter pulso firme com os seus filhos. Então vamos para o próximo tópico, que vai tratar agora, já que nós vimos o relacionamento, né, entre pais e filhos, né, segundo a perspectiva bíblica. Vamos ver então o cuidado dos pais com os filhos. E o subtópico 1 vai mostrar cultivando o ensino da palavra de Deus. Subtópico 2, prioridades na família. E subtópico 3, disciplina e estímulos aos filhos. Então, cultivando o ensino da palavra de Deus, isso é muito importante. Nós vimos, né, que os filhos têm responsabilidade para com os pais. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos. E uma das maiores, sem dúvida, responsabilidade é o de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. A Bíblia ela traz padrões para a socialização, para o nosso filho ter uma boa formação espiritual. A Bíblia ela traz princípios para os nossos filhos ter uma boa formação moral, uma boa formação emocional, uma boa formação social. Tudo isso nós encontramos ajuda na palavra de Deus. É interessante que lá no Antigo Testamento, por exemplo, Deuteronômio 6, era a responsabilidade dos pais inculcar, colocar na cabeça dos filhos os mandamentos. Um judeu com 12 anos de idade, ele já tinha gravado na sua cabeça todos os 613 preceitos da lei. Então tem que ensinar, mas não basta apenas ensinar os filhos no lar. É preciso integrá-los à igreja local. E é triste a gente ouvir as professoras dizendo, né, o fato de crianças quererem estar na escola dominical, porém os pais não levam. E o Salmo 127 fala que os filhos são como flecha na mão dos valentes. Então cabe ao pai, quem conduz a flecha é o valente, é o pai, é o arqueiro. Então, quem direciona os filhos são os pais. E é triste a gente entender que hoje, crianças que querem estar na igreja, e pai, estou falando de pai crente, pai cristão, tá? Não leva os filhos para a escola dominical. Não leva os filhos para aprender a palavra de Deus. E se não levam para aprender a palavra de Deus na igreja, será que está ensinando em casa? E o que será que o seu filho aprende sobre a igreja dentro de casa? E é importante a gente lembrar aqui,
né, de pais que vivem satisfeitos com a igreja onde congregam, reclamando e falando mal do pastor, da liderança, dos membros. Esses pais estão criando no coração dos filhos uma resistência em relação à igreja. Por isso que quando o sábio Salomão escreve, ensina a criança no caminho que se deve andar, ele fala o porquê, para que quando cresçam não venham se desviar dele. É óbvio que temos pessoas que criam seus filhos no caminho do Senhor e acontece de na fase adulta se desviar e não é culpa dos pais. Só que não é uma via de regra, mas a sua parte você fez. Agora o oposto disso é você jogar teus filhos para fora da igreja. O garoto chega em casa, fala mal do pastor, escuta pai e mãe conversando, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do membro, fala mal da liderança, fala mal de todo mundo da igreja. Você está criando no coração do seu filho uma resistência à igreja. E quando ele crescer, infelizmente, ele não vai querer essa igreja que ele escutou a vida toda barbaridades. Então mesmo, não estou aqui para dizer que você tem problema na igreja, não tem problema na igreja, a gente tem que ser maduro para lidar com os problemas. Toda a igreja tem problema. Mesmo que os pais passem por dificuldades em relação à igreja, precisam lidar com isso sem jamais envolver os filhos, pois os filhos não têm maturidade para lidar com tais pressões. Você quer destruir sua família? Fale mal da igreja para os seus filhos. Prioridade na vida familiar. Então, a Bíblia nos mostra que para cuidar da igreja, né, o obreiro primeiro tem que cuidar da sua família. 1 Timóteo 3:2, 1 Timóteo 4:12 e também Paulo fala Tito, capítulo 1, 5 e 6. O obreiro que quiser cuidar das coisas de Deus primeiro tem que cuidar da sua casa. O comentarista, ele traz uma ordem e diz assim, ó, por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Olha a lista de prioridades na vida familiar, mas eu vou aumentar essa lista. O cônjuge, os filhos e a igreja local. O padrão familiar, segundo a Bíblia, a hierarquia familiar é o pai, que é o provedor, as funções do pai, provedor, isso inclui abrigo, alimentação, vestuário. A gente deixa, né, de comprar pra gente, para poder comprar para casa. Tem pais aí que às vezes só tem aquela comida e não levam uma marmita para o trabalho, para deixar para casa. Você é o provedor, querido. Isso inclui abrigo, alimentação, vestuário. Protetor, isso inclui segurança, né, em ameaças ou perigos. E também o disciplinador, o ensino, a correção. Aí vem a mãe, com a nutrição, com o ensino, com o conforto, com o carinho. A mãe é essencial na criação dos filhos. A mãe é a coluna, né, da família. Então, segundo vem a mãe nessa hierarquia, né, de prioridades na vida do cristão. Se você seguir essa hierarquia, vai dar tudo certo na sua família. E em terceiro vem os filhos, que também têm seus papéis. E interessante é que os filhos eles só vão saber desses papéis se for ensinado. É obedecer e amar aos pais. E aqui envolve muita coisa. Tá? Os filhos podem ajudar nas tarefas domésticas. Os filhos têm hora para dormir, para acordar, para jogar videogame, para fazer o que for. Ter princípios, prioridades, leis dentro de casa. Isso ensina os filhos a obedecer. Agora, é claro, como eu disse, né, que eu iria aumentar, é claro que essa hierarquia de prioridade é maior. E claro, certamente, se você seguir essa ordem sem alterná-la, você vai se dar bem. Porque os que alteram essa ordem vão ter prejuízos incalculáveis na sua família. Em primeiro lugar, é claro que vem Deus na nossa vida. Em segundo lugar, a nossa família. Isso aqui é claro que a Bíblia não vai trazer um versículo que te dá essa ordem, mas vendo o contexto bíblico sobre Deus, sobre o homem, sobre família. Então, em segundo vem a família. Em terceiro lugar, o seu trabalho. Em quarto lugar, vem a sua igreja. Não menos importante. Mas olha aonde vem a sua igreja. Em quarto lugar. E tem gente trocando trabalho por igreja. Tem gente trocando família por igreja. Eu vou te dizer que você se tornou religioso e, consequentemente, você trocou Deus pela igreja. Tem como isso? Tem. Você está trocando Deus pela instituição. Igreja é bem mais do que isso. Em quarto lugar, vem a sua igreja local. Em quarto lugar, vem a sua denominação. Em quarto lugar, você serve na sua igreja. Então, em primeiro lugar, sua prioridade é Deus, a sua família, o seu trabalho, a sua igreja. E depois, as suas realizações pessoais. Isso tudo tem que estar numa balança.
Eu não posso priorizar o meu ministério e abandonar minha família, porque meu ministério começa na minha família. Mas eu também não posso priorizar a família e abandonar o ministério. Eu preciso conciliar isso. Quer ver um exemplo? Nós temos, por exemplo, Eli, que todo dia estava sentado na cadeira do templo, mas não sentava com os filhos na mesa. Era um ótimo sacerdote? Talvez. Eu sei que era um péssimo pai. Ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus, mas os filhos não ouviam. Então, Eli é um exemplo daquele que prioriza o ministério e esquece da família. Já, por exemplo, nós temos aquele homem que encontra com Jesus e diz: eu vou te seguir por onde você for. E aí Jesus diz: siga-me. Aí ele fala assim: não, deixa primeiro eu sepultar meus pais, meu pai. E aí Jesus diz: deixa os mortos sepultar seus mortos. Sepultar aqui não é que aquele homem já estava morto. Não é que o pai daquele homem já estava morto. Ele está dizendo para Jesus: deixa eu ficar com meu pai até ele morrer, depois eu te sigo. Então esse homem, ele mostra aquele que quer priorizar a família e negligenciar seu ministério. Você tem que conciliar as coisas, mas essa ordem precisa ser seguida. Em primeiro lugar, é sempre Deus na sua vida. Em segundo lugar, priorize a sua família. Em terceiro lugar, para aqueles que dizem que o trabalho está te atrapalhando na sua igreja, o seu trabalho ajuda até manter a igreja, porque é com ele que você vai abençoar a igreja. A sua igreja e depois suas realizações pessoais. Porque eu estou falando isso de trabalho porque tem gente, né, que, por exemplo, diz que o trabalho atrapalha a obra de Deus. Na verdade, o trabalho honesto é uma obra de Deus. É porque ele serve, né, para sustentar a família, para você dizimar, para ofertar na obra de Deus, para ajudar os necessitados. Então, claro, não vivamos apenas para trabalhar, mas o trabalho ele é instituído por Deus. Lá em Gênesis 2,15, Deus mandou o homem lavrar a terra. Depois do pecado, em Gênesis 3,17 até o 19, aí o trabalho passou a ser com suor, né, com cansaço. Né, o trabalho ele teve um esforço maior e ele tornou-se diário. Do teu suor comerás o teu pão. Né? Aí 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, né, Paulo fala sobre trabalhar com diligência para não ser um fardo para a igreja. Efésios 4, 28, Paulo manda trabalhar para o bem e não para o mal. Então seu trabalho é importante na sua vida. Agora ele tem que estar nesse lugar aqui. Ele não pode estar na frente da sua família. Ele não pode estar na frente de Deus. Assim como a sua família não pode estar na frente de Deus. Assim como a igreja não pode estar na frente do seu trabalho ou da sua família. Então comece a priorizar as coisas na sua vida. Comece a colocar nessa ordem, tá bom? Então nós vimos as prioridades na vida familiar. E agora nós vamos ver disciplina e estímulos aos filhos. Porque como vimos, né, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Agora, também nós temos que entender que a disciplina dos pais aplicada aos filhos, como eu já disse, mas nós vamos falar um pouquinho mais, né, porque deve ser equilibrada, deve ser baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Então, se por um lado existem pais autoritários demais, excessivamente, né, porque o pai tem que ser sim uma autoridade no seu lar. Estou falando de autoridades excessivas. Né, mas se tem isso por um lado, né, isso é desagradável a Deus, existe por outro lado pais coagidos, que sofrem até mesmo violência psicológica com seus filhos, que impõem, que querem determinadas coisas e até ameaçam: se não me der, eu vou para a vida do crime. Quantas mães, né, sofrem, né, com isso, acabam dando, principalmente filho na sua adolescência, na sua juventude: se não me der, eu vou para a vida errada. Se não fizer o que eu quero, então eu vou para a vida errada. E às vezes mora, principalmente aqui no Rio de Janeiro, muita comunidade, muito tráfico de droga, e a mãe fica com medo do filho para aquela vida e acaba fazendo tudo que o filho quer, acaba se tornando coagido. Tem pai que acaba não corrigindo, não disciplinando. Disciplinar é importante para desenvolver a personalidade, o caráter da criança. Quem não conhece, né, um adulto que agradece as correções que tiveram quando era criança e que lhes fizeram pessoas de bem? Eu mesmo sou um exemplo, agradeço muito a correção que eu tive quando eu era criança. Eu mesmo fui ensinado a trabalhar desde criança pelo meu pai, a acordar cedo, a trabalhar. Talvez se meu pai não tivesse feito isso, hoje eu não seria uma pessoa trabalhadora, honesta. Então é muito importante a correção, a disciplina. Agora, não é só disciplinar, não é só a correção. Se por um lado nós temos isso, por outro lado, a gente tem que ter também um elogio. Tem que demonstrar carinho, tem que demonstrar afeto. Elogie os seus filhos. Mostre quando ele estiver errado, mas preste atenção naquela atitude dele. Vamos dar um exemplo? O seu filho pegou o prato com um resto de comida e botou na pia. E você brigou com ele porque ele não pode fazer aquilo.
Mas quando você vê que o seu filho comeu tudo e foi lá e botou o prato dele vazio de repente para a mamãe lavar, ou se na sua casa cada um lava a sua louça, não sei, mas se ele fez, elogia. Fala, poxa filho, parabéns, dessa vez você fez certo. Então elogie seus filhos, cultive, sabe, o afeto, o carinho, o diálogo, tenha tempo para fazer isso com seus filhos, para mostrar amor no relacionamento com seus filhos, para incentivar os seus filhos. Elogie, incentive. Isso também é uma maneira de se disciplinar. Isso é muito bom. Não é só brigar quando estiver errado, mas é também elogiar quando estiver certo. Isso é muito bom na criação dos filhos. O cuidado dos pais com os filhos, e aqui estão alguns conselhos práticos aos pais, né? E em primeiro lugar, né, dediquem seus filhos a Deus logo no início de suas vidas. 1 Samuel 1:28, Lucas 2:22, aqui fala de Ana oferecendo Samuel para Deus, né? Também Zacarias com João Batista. Em segundo lugar, ensinem seus filhos a temer ao Senhor e a desviar-se do mal, a amar a justiça e a odiar a iniquidade. Em terceiro lugar, você pode printar essa tela, tá? Vou colocar uma outra também ainda falando sobre isso, para você levar para a sua classe, ou de repente até botar no grupo da sua igreja, para os seus alunos pegarem, tá, esses ensinos práticos aqui. Em terceiro lugar, ensine seus filhos que Deus ama e tem um projeto específico em suas vidas. E olha quantas referências bíblicas que você tem. Romanos 8, 29 e 30, 1 Pedro 1, 3 e 9. Em quarto lugar, protejam seus filhos da influência pecaminosa, sabendo que Satanás procurará destruí-los. Provérbios 2, do 15 ao 17, Provérbios 13 e 20, Provérbios 28, 7. Em quinto lugar, motivem seus filhos a permanecerem separados do mundo. 2 Coríntios 6,14, 2 Coríntios 7,1, Tiago 4,4. Em sexto lugar, ensinem seus filhos sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. A gente vai falar isso aqui ainda nessa lição. Atos 1, 4, 5 e 8, Atos 2, 4 e também 39. Em sétimo lugar, instruam seus filhos diariamente nas Sagradas Escrituras. Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3. Perceba que já é outra tela. Printa também e leve essas referências para a sua lição. Em oitavo lugar, intercedam constantemente e fervorosamente por seus filhos. João 5, Efésios 6:18, Tiago 5, 16 e 17. Então leva isso para a sua classe e mostra para eles esses conselhos para os pais, né, fazer com os filhos. E eu tenho certeza que quando a gente colocar tudo isso aqui em prática, nós vamos começar a ouvir testemunhos na escola bíblica dominical, que famílias vão melhorar. Então, os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os filhos é cultivar o ensino da palavra de Deus na família. E o último tópico vai nos mostrar, né, já que nós vimos o relacionamento bíblico de pais com filhos, nós vimos também o cuidado dos pais com os filhos, agora nós vamos ver bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para a posteridade. Em segundo lugar, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados, e pais que protegem os seus filhos. Então, bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Isaías, por exemplo, capítulo 44, Deus diz que, como um rio, ele derramaria o Espírito sobre a posteridade de Israel. E lá em Joel, capítulo 2, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E isso foi cumprido lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, e Pedro diz que, na sua pregação, que alcança quase 3.000 almas, que aquilo era o cumprimento de Joel 2. E ele diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então perceba que a promessa, né, nesse sentido, é para uma vida imersa no Espírito Santo, para os nossos filhos. Portanto, você tem que orar para que o seu filho, para que a sua filha receba o batismo com o Espírito Santo. Gente, aonde está o batismo com o Espírito Santo? De crianças, de adolescentes. Então, Deus derrama o seu Espírito sobre nós, hoje, claro, mas Ele também quer derramar sobre os nossos filhos. É uma promessa. Deus nos enche para enchermos nossos filhos e, através de nossos filhos, a sua posteridade. E assim sucessivamente. Você quer ver exemplos bíblicos? Quando Davi é ungido dentro de casa,
no meio dos irmãos e dos pais, o Espírito Santo se apossou de Davi. Quer ver mais exemplo? Filipe. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 6,3 diz isso. E a consequência disso é que Atos 21 diz que as suas filhas profetizavam. Lucas 1, por exemplo, Zacarias, que era sumo sacerdote, exercia o seu ministério, e João Batista, já no ventre de Isabel, era cheio do Espírito Santo. E a gente pode citar muitos e muitos exemplos. O carcereiro lá de Atos 16, não foi só ele que se converteu ao Evangelho, mas quando ele pergunta o que ele poderia fazer para ser salvo, Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Porque a promessa de salvação, a promessa do derramamento do Espírito Santo é para você e para sua família, toma posse, é para sua casa, é para os seus filhos. E ele se converteu com toda a sua casa. Quer ver um outro exemplo? Atos capítulo 10, o centurião Cornélio, que com toda a sua família orava, dava esmolas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos daquela casa. E tantos casos na Bíblia, né, de pessoas, né, de filhos que foram cheios do Espírito Santo. Deus quer que nossos filhos sejam bênção. Deus quer que nossos filhos sejam fonte inesgotável, que nossos filhos sejam imersos no rio do Espírito. Deus quer que derramar o Espírito Santo nos nossos filhos, na nossa família. E é interessante porque a gente reclama tanto que não vê mais a busca pelo batismo com o Espírito Santo na igreja. Mas por quê? E claro que isso é uma verdade, tá? Não estou aqui passando pano, não. Mas por que não ensinamos os nossos filhos? Por que não oramos pelo batismo com o Espírito Santo na nossa casa? Será que Deus só age na igreja? Porque todos esses casos que eu citei aqui, claro, tirando Atos 16, que foi dentro da prisão, Cornélio foi dentro de casa. Quer fazer um paralelo? Temos Zacarias, que foi dentro do templo. Claro, Deus vai agir ali naquele momento ali, com certeza. Mas temos Cornélio, que foi dentro de casa. Temos Davi, que foi dentro de casa. Temos 4 filhas de Filipe, que eram bênçãos dentro de casa. Deus quer encher os nossos filhos. Vamos ver a promessa para os filhos. Primeiro, vamos começar pela condição. Tem que ser obediente aos pais. Começa a sentar com o teu filho e ensinar isso. Efésios 6, Colossenses 3. Tem que honrar os pais. Êxodo 20, Deuteronômio 5, Deuteronômio 27. Ajudar os pais nos afazeres domésticos. Gênesis 29, 9. Jacó ajudava Rebeca. Êxodo 2,16. 1 Samuel 17, 15. Davi ajudava o pai. Então, essas são as condições, porque a gente fala primeiro da promessa, depois das condições. Não, primeiro vem a condição, depois a promessa, para que te vá bem e para que viva muito tempo sobre a terra. Então, como nós vimos a bênção para a posteridade, vamos ver então família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor. E aqui a gente pode frisar o culto doméstico. É muito importante, é essencial. Oração, louvor, leitura da palavra em nosso lar. Nossos filhos precisam ter liberdade de se expressar, de contar as suas lutas, as suas dificuldades, para que se tornem, inclusive, o tema da nossa intercessão, da nossa oração no nosso lar. Então a nossa casa, ela tem que ser um abrigo para os nossos filhos. Eu me lembro de uma pregação do pastor Silas Malafaia, em que ele falava que a sua casa é um pedacinho do céu. Não pode ser um pedacinho do inferno, pelo amor de Deus. Então existem lares de cristãos que são um inferno para os filhos. Infelizmente, tem criança que cresce com traumas porque vê o pai bater na mãe. Convive com violência, e detalhe, tá? Existe também violência verbal, tá? Porque tem gente escutando falando, eu não agrido a minha mulher, ou até a mulher com o esposo, eu não agrido o meu esposo, mas verbalmente também é agressão, também causa traumas. Crianças que convivem com traições, com divórcios, que às vezes, a maioria das vezes, são consequência dessas traições e etc. Tudo isso abala o emocional da criança. Infelizmente, tem gente que é cristão no culto, mas dentro de casa é pior do que desviado. E pior é que os filhos presenciam isso e aprendem isso dentro de casa. Gente, o nosso lar precisa ser ambiente de adoração, de oração, de palavra. Eu falei aqui no primeiro tópico, a EBD é muito importante, tem pai que não leva para a EBD, a EBD é excelente, a EBD é a agência do céu na terra para ensinar, a EBD é a maior escola teológica gratuita, tá bom, mas a gente tem que entender que a EBD não vai tomar o lugar do nosso lar. Não podemos achar que a função de educar é da tia da escola, é da escola bíblica dominical. E detalhe, não podemos achar que a obrigação de educar é da escola.
Seu filho não vai para a igreja, para a escola, para a igreja também, para ser educado. Educação vem de casa. Ele vai ser ensinado. Mas educação precisa vir de casa. Nossa é a obrigação de educar os nossos filhos. Nós temos que educar, que ensinar a palavra de Deus em casa. E sabe como vem isso? E que possamos ter isso no diálogo. Tem filhos que eles não se sentem seguros de conversar com os pais. E você jamais vai saber o problema que seu filho está passando, não vai poder aconselhar ele, orar a Deus pelo problema dele. Que possamos dialogar, que nossos filhos se sintam seguros em contar seus problemas e que nós possamos ajudá-los com conselhos, com ensinamento, com oração. Em último lugar, pais que protegem os filhos. Então, os pais que devem garantir esse ambiente que nós falamos aqui, do lar. Um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento. Ou seja, na infância, na adolescência e na juventude. Nossos filhos precisam ser protegidos fisicamente e emocionalmente e também espiritualmente. Porque essa fase é muito complicada. Criança, adolescente e juventude. Eu me lembro de Jó, capítulo 1, versículo 5, falando de proteção espiritual. Jó oferecia sacrifícios para se por acaso seus filhos tivessem pecado. A Bíblia não diz que seus filhos pecaram, que ele viu seus filhos pecando, mas ele já está se precavendo. É uma proteção espiritual. Interceder pelos filhos. Falando de proteção física, por que não lembrar de uma mãe, Joquebede, que escondeu o seu filho Moisés, né, da fúria de Faraó por 3 meses. E quando ela não teve mais como esconder, ela o colocou em um cesto e ela teve, a Bíblia relata o cuidado que ela teve com aquele cesto, de montar aquele cesto, de preparar aquele cesto. Ela betumou, ela colocou na borda do rio. Também é interessante a gente analisar que ela não simplesmente jogou Moisés no rio, mas ela ficou olhando, ela ficou observando. Foi uma ação estratégica de Joquebede. E depois disso, ela foi tão estratégica que quando a filha de Faraó acha aquele menino, é ela que vai criar, que vai amamentar. Então olha a proteção física, porque quando você lembrar de Moisés, lembra que ele teve uma mãe que protegeu ele, porque senão ele ia morrer. Então ela protegeu para que o seu filho não fosse morto. Então aqui a gente já tem uma proteção espiritual, uma proteção física e, né, eu falei de um pai e de uma mãe. Como é importante o papel dos dois, principalmente na infância, na adolescência e na juventude, que são etapas da vida em que o ser humano precisa de ajuda dos pais. É o período em que a personalidade está sendo formada. E pior, como vimos na introdução, nós vivemos em um tempo difícil, uma sociedade corrompida. É um desafio. Vivemos em um contexto onde o espírito da Babilônia impera. Como Paulo diz, Satanás é o Deus desse século e ele age para destruir a família através das mídias, os programas de televisão, os desenhos animados que seu filho assiste, as redes sociais, os influenciadores que estão influenciando seu filho no YouTube, através da política corrompida, criando leis para botar kit gay nas escolas, para liberar banheiro unissex, para liberar educação sexual dentro das escolas, para mostrar para o seu filho que a homossexualidade é normal. Então, a gente precisa estar muito, muito atento. A gente precisa estar vigilante, porque Satanás está querendo mostrar para os nossos filhos que o pecado é normal. Como ele fez com a primeira família no Éden, ele quer fazer hoje. Ele quer mostrar que não tem nada a ver. Ele quer mostrar que pode comer do fruto. Ele quer distorcer a palavra de Deus. Então, estejamos vigilantes, protegendo nossos filhos de todo ataque do mal. E sabe como você vai fazer isso? Ensinando seus filhos na palavra. Você é o melhor protetor do mundo quando você está de joelhos orando pelo seu filho, intercedendo pelos seus filhos, orientando através da palavra, ensinando através da palavra. Então estejamos vigilantes. Tá? Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. A nossa conclusão diz que a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre nossa casa, sobre nossa família e sobre nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e ao mesmo tempo abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. A família é a célula-mãe da sociedade. A família é uma instituição divina. A família é tão importante que Jesus veio de uma família. A família deve ter a atenção necessária. A família deve ser prioridade e deve ter toda a nossa atenção. Priorize a sua família. Viva mais para a sua família. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, seus filhos, a sua casa. Eu espero você até os próximos vídeos.
Fique na paz, um abraço.